Olá, hoje eu quero falar com você que vive adiante seu tratamento odontológico, que só vai nas últimas, muitas vezes porque acha que o consultório odontológico não é um lugar agradável nem confortável de se frequentar, né? Tem muitos traumas ou medos relacionados ao seu passado. E eu quero lhe dizer que eu lhe entendo perfeitamente, porque eu também já passei por isso. E isso faz parte da minha história na odontologia. Quando eu era pequena, na minha infância, eu tinha muito acesso a doces, a balas. Meus pais não tinham as instruções que os pais hoje em dia recebem, né? Então eles me permitiam uma alimentação livre em açúcar. Eu tomava leite com açúcar antes de dormir, muitas vezes não escovava os dentes ao me deitar. Então eu tive uma infância em que eu frequentei bastante o dentista. A minha primeira dentista me deixou com medo, porque quando eu comecei a ir para o dentista, eu fui pela necessidade, não pela prevenção, que era isso que se aplicava muito antigamente, né? Só vai para o dentista se precisar, se tiver com dor. Então me gerou um impacto negativo no início. Mas graças a Deus depois eu tive acesso a uma ótima odontopediatra que me acolheu, que me acompanhou, que teve paciência comigo, né? E que transformou a minha forma de enxergar a odontologia. E foi graças a ela que eu fui entendendo o quanto é importante você ter um dentista acolhedor, com um tratamento humanizado, que lhe entenda, que acolha os seus medos e transforme essa sua ansiedade numa coisa confortável, que faça com que o paciente queira ir para o dentista, porque foi isso que ela fez na minha vida. Eu passei a gostar, até porque ela me dava brindezinhos, né? Criança adora isso. Então eu passei a gostar de ir para o dentista, passei a querer escovar melhor meus dentes. Então essa transformação fez com que quando chegasse na época de escolher a faculdade, eu escolhesse a odontologia. Eu queria também transformar a vida de outras pessoas, assim como fizeram comigo. Queria transformar a percepção e mostrar que não precisa ter medo, que a gente pode oferecer um tratamento com qualidade, né, de uma forma humanizada e atenciosa, e ensinar que a prevenção ela é a melhor forma de cuidar, né, de evitar problemas futuros. Quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei querendo fazer odontopediatria, porque eu sempre gostei de criança, eu tenho paciência com criança, e eu achei que esse era o meu caminho, era o meu destino. Mas durante a faculdade, desde o começo, eu fui me encantando, né, com a parte de cirurgia e vi quanto isso era transformador na vida de outras pessoas. Eu vi quantas pessoas chegavam morrendo de medo de extrair um dente, né, de fazer qualquer tipo de cirurgia, e o quanto um profissional atencioso, né, poderia mudar a expectativa daquela pessoa, e o quanto um profissional que não tivesse paciência e atenção poderia traumatizá-la pro resto da vida. E foi quando eu percebi que eu me encaixava nesse divisor de águas, né, que era ali onde eu poderia transformar a vida de outras pessoas. Eu me formei na Universidade Federal de Alagoas, mas eu vim me especializar em Recife, né, onde era na época um polo de referência em cirurgia bucomaxilofacial aqui no Nordeste. Então eu fiz residência de 3 anos em cirurgia, depois eu fiz especialização em implantodontia, especialização em estomatologia, fiz mestrado, fiz doutorado, e então me senti pronta para atender realmente os meus pacientes da forma como eu queria. Durante essa minha caminhada, eu já comecei os meus atendimentos, né? Eu alugava um horário, né, de colegas que tinham seus próprios consultórios. Eu não tinha condições nessa época de montar o meu próprio no consultório. Eu tive a sorte de me formar, né, de ter acesso à Universidade Federal, mas foi um curso que foi bastante oneroso aos meus pais, porque é um curso caro e eles bancaram a minha faculdade, né, em termos de materiais, de instrumentais, de livros que precisava durante todo o curso. Mas a partir do momento que eu me formei, eu teria que andar com minhas próprias pernas, e essa era a minha realidade. Então eu tive que ir construindo aos poucos, né, me capitalizando para poder posteriormente conseguir montar o meu próprio negócio a partir dos meus próprios recursos. Hoje eu consigo, né, atender meus pacientes no meu próprio consultório, no meu cantinho, do jeito que eu sempre quis, né, com toda a atenção e carinho que eu sempre quis receber os meus pacientes, do meu jeito, da minha forma. E é esse convite que eu quero fazer para você. Eu quero lhe convidar para você vir aqui,
me conhecer e eu poder também ajudar a transformar a sua vida, porque esse é o meu objetivo de vida. Eu quero transformar a vida das pessoas e a forma como elas encaram a odontologia, a forma como elas têm essa relação. Eu quero mostrar que é possível sim ter uma relação agradável, confortável, ter acesso a um dentista que você confia e que lhe entende e que possa lhe ajudar, né, a ter saúde bucal, não só nas emergências, mas por toda a sua vida. Eu sou a doutora Keila Marinho e eu vim aqui para poder lhe dizer que é possível sim transformar o seu sorriso.